Boa noite, eu sou o Paulo Noto, broker da Remax First, localizado aqui no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Eu venho fazendo alguns posts no podcast ultimamente e resolvi agora também fazer a gravação de alguns vídeos que eu acho que facilita todo o processo aí. Não precisa fazer a separação de vídeo e voz, enfim. Vamos lá. Primeiro peço desculpas, eu não sou tão bom, eu sou péssimo com a parte de vídeo, então na situação natural que nós estamos aqui, eu vou falar da forma que estou acostumado a fazer. Então, peço desculpas, o ambiente, eu estou no meu escritório, o ambiente aqui de trás não é tão bonito, mas com certeza se isso dando certo, repercutindo aí da forma que a gente espera, aí a gente faz um negócio mais bacaninha. Bom, enfim. A ideia da nossa conversa hoje é falar sobre a importância da parceria no nosso ambiente de imobiliárias, né? E eu queria voltar um pouquinho essa história, um pouco para trás, e mostrar para você, fazer com que você entenda o porquê que eu penso dessa forma, uma vez que eu passei por essa, e passo até hoje, né, por muitas privações no sentido da pessoa não aceitar o trabalho de uma parceria imobiliária. Eu, quando comecei nesse mercado em 2008, eu não gostava de vender, eu achava que vendedor tinha que ter nascido com o DNA de vendedor, e só em 2016 que eu entendi que por trás de qualquer venda tem uma técnica, e quando eu comecei a aplicar essa técnica, uma vez que eu sou engenheiro civil e para mim 1 mais 1 tem que ser 2, eu entendi que eu poderia também vender. E assim eu comecei a minha profissão de broker aqui na Remax First, mas com o pé no chão da fábrica, né? Eu falo que eu fui para a rua entender quais eram as principais dificuldades de um corretor, sendo um corretor durante esse período meu aí de treinamento que se alonga até hoje na realidade. Primeiro, assim, o papel de um broker, né, para quem não está familiarizado ainda com isso, é exatamente apoiar o corretor e seguir fazer com que o corretor siga com o processo de intermediação imobiliária dentro das melhores práticas e principalmente práticas essas da Remax, onde que eu sou um dos franqueados desde 2014. Então, assim, eu quando percebi que a Remax, a First, tinha que trabalhar, primeiro, determinar o lado com que ela que ela gostaria de trabalhar e não ser o intermediário entre as duas pontas, vendedor e comprador, eu entendi que a gente tinha mais, como é que eu posso falar, familiaridade ou mais conforto, acho que é a palavra mais certa, em trabalhar com quem estava vendendo o imóvel. E por que isso? Né? Porque eu acredito muito que por trás da história, por trás da venda de um imóvel, sempre vai ter uma história e que essa história precisa se consolidar frente ao intermediante dessa venda, para que isso faça sentido, né? Assim, eu sempre falo que vender por vender, qualquer produto que seja, é muito difícil de você achar um comprador do outro lado que esteja habilitado a comprar porque você simplesmente quer vender por aquele preço. Ixi, ficou complicado, né? Mas enfim. Eu acredito, enfim, resumindo, eu acredito que sempre tem que ter uma boa história, e boa, entenda-se, uma motivação forte por trás de uma venda, para que a gente possa levar esse imóvel ao mercado e o mercado absorver essa história de uma forma a validar a compra daquele imóvel. Então, quando eu comecei esse trabalho nosso, eu batia nas portas das imobiliárias, né? Naquela época a gente chamava, e chama ainda hoje, né, de exclusividade à venda do imóvel, mas eu comecei naquele momento a perceber que exclusividade era uma coisa, uma palavra péssima para o mercado, né? O mercado não absorvia isso, não entende, acho que até hoje, e tem uma algeriza aí dessa palavra exclusividade. Eu comecei também a entender que não era só a exclusividade da venda,
né? Era propriamente a gestão de venda. Então a gente adotou, a gente foi a primeira imobiliária aqui da Remax a adotar o nome gestão de vendas, exatamente por causa disso, por entender que a palavra exclusividade era uma palavra muito gasta, né, e era uma palavra onde principalmente não se executava o princípio dela, que era exatamente do compartilhamento dessa informação para que todos pudessem vender o imóvel do cliente que você estava representando naquele momento. Então eu batia nas imobiliárias e tinha uma restrição muito grande, né? A primeira restrição era, eu batia na imobiliária que já trabalhava com aquele imóvel, né? Eu entendo que aquela imobiliária que trabalha esse imóvel, já está trabalhando aquele imóvel, seria a porta mais fácil para a gente abrir. E não era, geralmente não é, né? E costuma não continuar sendo, né? Agora o mercado está entendendo mais que parceria traz recorrência de receita para ambos os lados, então o mercado começa hoje a entender mais, mas ainda tem uma restrição muito grande das pessoas quererem fazer parceria, né? Bom, em 2016 eu comecei esse trabalho de campo, falei para os corretores que trabalhavam comigo na época que em 2017 não trabalharia mais com imóveis em aberto, que a gente chama, né? Imóveis onde todos podem trabalhar sem a garantia de recebimento, e eu acabei optando por não seguir nesse caminho. Quero deixar bem claro que eu não defendo, eu não falo que o modelo em aberto é um modelo que não funciona, né? Eu falo que quem está ganhando dinheiro no modelo em aberto permaneça. Para mim existem dois tipos de modelo. Um modelo de trabalhar em aberto e um modelo que você trabalha representando um dos lados, né? E a gente trabalha, a Remax First trabalha 100% dentro desse modelo de representação, de gestão de venda. Então eu batia lá na porta dessa pessoa, a primeira coisa que ela fazia, ela falava assim, putz, mas a proprietária, eu falei para essa proprietária ou para esse proprietário que esse imóvel não venderia nesse valor, como é que você conseguiu isso? Né? E eu falava, olha, nós fizemos uma avaliação, nós temos um histórico dentro da imobiliária que pôde mostrar para ela que não era simplesmente um achismo e que isso estava fundamentado num trabalho de uma avaliação que havia sido feita e principalmente, né, além de tudo isso, né, era a forma como a gente estava se posicionando para poder representar essa pessoa, né? A gente saía da posição de intermediário, né? Essa posição de intermediário, para mim, ela chega a ser em determinados momentos ou em todo momento da operação, quando você de fato representa as duas partes, eu acho que falta ética, porque você não representa ninguém e fica tentando fazer acontecer a situação que melhor justifica você ganhar também, né? Então o intermediário que representa as duas partes tem que tomar muito cuidado na condução desse processo para não parecer isso que eu estou falando. Então, a primeira coisa que essa pessoa fazia dessa imobiliária, ou essa corretora, era ligar lá para a proprietária e falar, pô, você deu lá essa gestão para o Paulo, para a Remax First, eu falei para você que não venderia nesse preço, não sei o quê, e ficava tentando destruir esse trabalho que nós havíamos feito. Eu falo destruir porque, de fato, nos casos que nós tivemos, as pessoas falavam mal, né? Eu bati lá na porta, eu me expus lá para essa pessoa, eu procurei que essa pessoa fizesse uma parceria com a gente e ela simplesmente ia por trás e falava, enfim, eu cheguei a ter situações onde que eu precisei interferir de novo e pedir para a pessoa, falar, olha, esquece que eu vim falar para você aqui, eu simplesmente tiro o imóvel de publicação e vamos ser amigos e pronto. Então, e aí eu pensava, né, falava, essa pessoa é exatamente aquela pessoa que fala que esse mercado nosso é um mercado prostituído, é um mercado composto por pessoas sem índole, que gostam de dar bolada nas costas dos outros. E eu percebia que essa pessoa que falava era a primeira que fazia. Mas tudo bem, eu acho que não só no nosso mercado, como todos os outros mercados, isso vai existir sempre, né? Mas voltando ao nosso caso, né? Então eu batia lá nessa pessoa, ela primeiro falava, beleza, maravilha, obrigado por trazer, perguntava como é que a gente tinha feito e no momento 2 tentava recaptar esse imóvel para que ela pudesse ter essa possibilidade de venda nesse novo preço.
fazer uma parte aqui, né? Acho que o grande percentual que muda dentro desse trabalho, né, ele começa sem dúvida nenhuma, aliás, ele finaliza sem dúvida nenhuma pelo preço. Né? Todo o histórico que a gente tem, e a gente, não são poucos, né? São desde 2016 fazendo esse trabalho, são praticamente aí 2 anos e pouco fazendo esse trabalho, a gente percebe que assim, um dos pilares principais para se fundamentar esse tipo de trabalho é o preço. Né? Então, tem outros dois, né, que é a motivação e a parte documental, e o terceiro, muito importante também, é preço. E a pessoa se pegava exatamente nesse terceiro pilar e tentava reverter esse jogo em favor dela. Mas, enfim, a gente já estava com o contrato assinado e eu nunca tive muita preocupação quanto a esse tipo de situação, exatamente por causa disso, porque a gente estava lastreado e tinha aí o histórico todo da venda desse imóvel bem fundamentado, bem consolidado no nosso trabalho. E, assim, as pessoas que foram receptivas, e não foram poucas, né, mas percentualmente frente às que a gente visita ainda são poucas, essas pessoas enxergam para nós e são verdadeiros parceiros nossos, né? Essas pessoas compram essa possibilidade porque elas entendem, né? E é aqui o motivo real aí da nossa conversa. Qual que é a importância da parceria, né? No contexto geral aí da gestão de venda, né? Eu tenho certeza que principalmente é o fator tempo, né? Eu vejo muitos corretores que atendem compradores, né, consumidores de imóvel, quando ele não tem esse imóvel na base dele, a primeira coisa que ele faz é sair a mercado para captar esse tipo de imóvel. E a gente sabe, né, que a captação ela não é fácil. Né? Entenda, captação não é fácil quando é uma captação mal feita, né? Uma captação por ficha, essas coisas, é super tranquilo de se fazer. Todo mundo tem a mesma informação, mas você já deve ter ouvido isso, e eu ouvi isso muito quando eu comecei a franquia imobiliária, que assim, o sucesso de venda está na captação. Assim como o sucesso na venda de um produto está na aquisição desse produto, né? Eu entendo muito que o nosso negócio, a venda de imóvel, está 100%, 99%, fundamentada numa boa captação. Então, para você fazer uma boa captação, você precisa de tempo. Né? E se você está atendendo esse cliente que está num momento de compra imediata do produto, muito provavelmente você não vai ter tempo para captar esse imóvel, vai captar um imóvel que não vai servir para ele, enfim, você ficou perdida e vendida no processo, e outra pessoa pode vir e comprar o imóvel da mão de um outro profissional. Então, o fator mais importante na parceria, para mim, se pudesse eleger um fator, eu falaria do tempo. Então, você vai ter uma pessoa que investiu o tempo dela, e você não vai precisar fazer mais todo esse trabalho. Eu falo assim, que o nosso trabalho da First, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um investimento conhecido junto com o cliente vendedor, que é no mínimo 5 horas do nosso tempo. Entre você contatar, você visitar, você voltar a avaliar e você voltar a apresentar o seu trabalho, no mínimo 5 horas. Eu costumo, sem dúvida nenhuma, sempre pontuar os horários investidos, as horas investidas de qualquer profissional, monetariamente. Né? Eu falo que o nosso custo hora de trabalho aqui na imobiliária, se a gente fosse vender esse trabalho, é na ordem de R$150 por hora. Então, 5 horas, R$750 é o valor que a gente investe por tentativa de captação. Então, assim, você já tem aí, pelo menos, um crédito de um trabalho que foi executado por alguém em seu nome, e você vai, sem dúvida nenhuma, ter o benefício desse trabalho já feito. Outra coisa que outro dia eu estava pensando bastante, né, de que forma que a gente poderia
até potencializar o nosso trabalho aqui da First. Isso foi até um trabalho uma reunião que nós fizemos no começo do ano, que foi a tentativa de ter um percentual de venda maior com o cliente vendedor. A gente sabe que nós temos uma tabela aí que regula de 6% a 8%, todo mundo se estabiliza por baixo em 6%, e muitos ainda se prestam ao trabalho, né, vamos chamar assim, de se vender por qualquer preço para a pessoa que está fazendo uma transação imobiliária, né? Aqui a gente é super engessado nisso. A gente fala que se a pessoa acha que o imóvel dela vai ser vendido pela comissão que ela vai pagar para o profissional que está trabalhando por ela, ela está enganada, né? Ela vai receber o trabalho condizente com o percentual que ela está pagando, né? Isso é muito importante o corretor, o profissional, o consultor, o corretor, entender isso, né? Eu falo bastante. A gente, quando tem alguma necessidade, qualquer que seja, uma doença ou uma necessidade de um engenheiro, um arquiteto, um médico, a gente nunca procura o pior profissional, né? A gente nunca procura ele pelo quanto que ele custa para eu saber se eu vou me atender nele. O que a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma, é pegar algumas referências, né, do profissional alto, um intermediário e um baixo, e dali você se balizar, criar a tua referência e até entender que nem só os grandes profissionais com as altas taxas é o que entrega o melhor trabalho. Então, faz parte do processo, mas a gente sabe que a gente nunca vai pelo preço inicialmente. A gente faz uma referência e acaba se decidindo por um profissional que a gente quer que nos represente. Então, por que vai ser diferente com um consultor de imóveis ou um corretor, né? Assim, a gente tem que bater o pé no que a gente acha que a gente vale para o mercado. Se vender por qualquer preço, eu acho que é um desrespeito com você mesmo, né? Não só com a profissão, mas como para você mesmo. Até porque quando isso toma volume, isso acaba criando uma referência de mercado. E a gente sabe que muitos estados do Brasil, eles, por esse movimento, eles têm valores de comissionamento, de honorários mais baixos que outros estados. Se criou um movimento tão grande que acabou criando uma referência no mercado, e para alterar isso é muito complicado. Então, voltando de novo lá para o nosso assunto, né, eu falo o seguinte para os meus parceiros, né, e não é mentira, né? Se a gente colocar uma captação ou uma venda imobiliária dentro de um funil de vendas, né, acho que todo mundo já entendeu, já ouviu falar no funil de vendas e o que ele representa, né? Eu falo que nós temos 5 grandes níveis para chegar numa venda, né? Sendo o 5º nível a venda propriamente dita. Eu falo que assim, primeiro a gente precisa fazer o contato com o cliente. Estou falando sempre de uma captação. Então, contato com o proprietário, estabelecer esse contato de várias maneiras e de diversas formas, né? Uma vez que eventualmente acabou aí a tua cesta de contatos, você precisa garimpar isso e precisa fazer isso acontecer. Então, eu estou partindo do princípio que nós estamos nesse momento. Então, é um cliente que você está prospectando de alguma forma. Então, esse contato é um contato doloroso, doído e custoso. Depois você tem o teu tempo da visitação, né? A gente aqui da First nunca faz uma captação por telefone. A gente sempre vai visitar, faz questão de investir o nosso tempo para visitar o imóvel. E visitar o imóvel, a gente aproveita sempre, sem dúvida nenhuma, para entender a motivação da venda. É ali naquele momento que a gente faz todo o questionamento para que a gente entenda se aquela venda realmente está fundamentada numa motivação forte. O terceiro nível, né, a gente tem que voltar para fazer uma avaliação desse imóvel. Então, contatamos, visitamos,
Agora vamos fazer a nossa avaliação. De novo, lembra que eu falei que a gente investe no mínimo 5 horas do nosso tempo para captar um bom imóvel? Pode colocar aí no mínimo 2 horas para fazer essa avaliação comparativa de mercado. E comparando também, fazendo uma retrospectiva de todo o trabalho que foi feito na imobiliária para poder trazer esses números juntos, né? Depois você tem a efetivação da captação. Então, ó, já estamos em 4 passos de 5. Né? Então, eu falo o seguinte, nós, numa captação bem feita, nós estamos fazendo 4/5 de um processo de venda. E estamos dividindo 50% do processo da venda propriamente dita. Porque quem está trazendo esse comprador desse imóvel é meu parceiro. Então, por 1/5 do trabalho, eu estou dividindo 50%. Então é justo, é super benéfico essa parceria. Entenda que quando eu falo 4/5, não quer dizer que a pessoa que está trazendo o cliente comprador não vale 50% do trabalho dela. Não, não é isso. Eu não estou de forma nenhuma falando que o que ela está fazendo é menos do que eu já fiz. Mas eu estou considerando que o trabalho dela vale tanto quanto o nosso, por isso que nós estamos pagando 50%. Mesmo a gente dividindo, vamos imaginar o cliente comprador vindo por esse corretor. Ele pode ter ido prospectar essa pessoa, ele pode ter recebido um lead de um cliente dele, então ele também vai ter que contatar, vai ter que entender as necessidades dele, até por uma situação simples, onde que ele fez um anúncio no portal, recebeu um cliente e está vindo trabalhar. Então, tanto pode ser um trabalho simples, como também pode ser um trabalho super trabalhoso como o nosso, um investimento de mesma monta aí que o nosso. Então, eu acho justo, sem dúvida nenhuma, sempre a gente compartilhar esses 50%. E não acho justo, de forma nenhuma, uma vez que esse parceiro nosso é o que traz a venda, eu não acho justo fazer uma lei de esforço diferente entre as partes. Então, essa pessoa, esse parceiro, ele tem que receber, sem dúvida nenhuma, sempre os 50%. Então é isso, né? Eu queria falar um pouco da importância da parceria imobiliária, né? Isso está bastante em voga no meu dia a dia aqui, é uma coisa que a gente enfrenta diariamente, essa situação. Eu tenho excelentes parceiros que viraram amigos nossos, que fecham os olhos quando a gente manda uma captação para eles poderem colocar no portal, ou poder colocar no sistema dele. E entendendo, né, uma outra coisa, e por último, que eu acredito assim, a pessoa que tem a exclusividade de gestão, ela, por contrato, né, e por necessidade, ela tem que entregar essa venda. Então, quanto mais ela fechar essa informação dentro do escritório dela, ou dentro dela mesmo, mais difícil vai ser ela entregar. Mais arriscado vai ser a entrega efetiva dessa venda junto ao cliente dela. E muito provavelmente, né, um marketing negativo, ele, sem dúvida nenhuma, ele contamina um marketing positivo. Né? Então, não adianta você ter 10 casos favoráveis ao teu trabalho e ter um onde que essa pessoa ficar metendo a boca negativamente no mercado, que não valeu a pena, estraga todos os outros trabalhos que você tem para fazer e principalmente os que você tem que pegar. Então é isso, né? Tenham conosco aqui na Remax First o principal objetivo, ter os parceiros comerciais. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão para um próximo vídeo, por favor, mande aí uma mensagem para nós. Eu vou colocar embaixo aí dos textos o e-mail do nosso contato. E é isso aí, aguardo você aqui para um cafezinho, uma hora que você estiver passando aqui pelo Itaína Renato 113, sobe, se apresenta, vem tomar um café com a gente, que é o que a gente mais gosta de fazer, vender imóveis. Tá bom? Um abraço grande para você, ótima semana, fiquem com Deus e até uma próxima venda.